Olá, boa tarde. Vamos para 30 minutos respondendo dúvidas sobre climatério, menopausa e envelhecimento saudável. Agora é sábado de tarde. Em vez de estar passeando, estou aqui porque olha a chuva que tá lá fora. Olha isso. Muito forte. E mesmo que o passeio é muito restrito, né, com máscara, eu tô num lugar bem afastado e vamos ver o que tem aí. Oi, Zanevna, como é que tá? Aqui tá uma chuva enlouquecida. Eu ia fazer mais tarde respondendo dúvidas, mas vou fazer agora. Deixa eu arrumar aqui a blusinha. Vamos ver o que entra. Hoje eu fiz uma caminhada de manhã, porque a gente não pode ficar parado nos lugares, né? Então na rua tem que ser caminhando. E quando eu voltei, eu assisti uma aula sobre saúde intestinal. E eu falo muito do exame que eu solicito para muitas pacientes, que é o A200, que é um exame de intolerância alimentar mediada por IgG. O que é isso? Existem mais de um tipo de alergias, certo? Existe aquela alergia clássica que a gente entra em contato com alguma coisa e fica se coçando, e existem alergias tardias em que as manifestações não são desse tipo, né? As manifestações podem ser dor de cabeça, piora de doença autoimune ou até aparecimento de doença autoimune, cansaço, depressão, tem mais de 150 sintomas. Depois eu vou postar uma lista de todos os sintomas que podem ser mediadas por isso. E eu friso como é importante a gente ter em mente que isso pode acontecer, né? E se a pessoa não tem condições de fazer o exame, até porque o custo não é barato, é claro que ele não é acessível para todo mundo, aliás, não é acessível para a grande maioria dos brasileiros, né? É um exame bem caro, perto dos padrões dos exames laboratoriais de uma maneira geral, mas é um exame que, quando não pode ser feito, uma forma que tem é a gente rotacionar alimentos, evitar o consumo. Todos os dias eu como ovo, todos os dias eu tomo leite, todos os dias eu como queijo, todos os dias eu como farinha, né? Porque se a gente não sabe quais alimentos podem desencadear isso, o melhor que a gente tem a fazer é não usar alimentos em dias consecutivos. Então, no máximo 3 vezes por semana ovos e nunca em dias consecutivos. No máximo 3 vezes por semana leites ou derivados e nunca em dias consecutivos. E a gente tem que lembrar que tem alimentos que vai ovo, farinha, leite, né? Então, assim, por exemplo, um bolo vai tudo isso. Então, é uma forma, uma dica que eu dou pra gente tentar melhorar o contato com os mais frequentes, né, que podem desencadear esses sintomas, e isso no climatério e na menopausa se exacerba. Então, é uma dica, até começar a aparecer as perguntas aí. Deixa eu ver o que entrou de pergunta. Gente, entrou bastante gente enquanto eu tagarelava ali. Que bom. Deve dar pra ver aí nas minhas costas. Tá com muito fogacho. Isanevna, sabe que teve uma seguidora que é médica que me disse: Joelle, tu percebeu que tem algumas pacientes tendo fogacho usando o estrogel? Parece, né, pelo que ela me falou, que tem um lote do estrogel que não tá funcionando bem. Então, claro, vamos revisar o uso, né, se tá passando direitinho, se não passou creme antes, se não botou a roupa em seguida, que eu acredito que tu sejas cuidadosa com isso. Se não pode ser esse o problema no gel, tá? Então entra em contato segunda, que eu te digo, eu não posso dizer por aqui, porque senão todo mundo sai comprando. Entra em contato, Zanevna, na segunda, que tu não entrou aquele outro dia com as gurias, que eu te... Tá, Tati, eu te retorno pra te orientando o que fazer, porque pode ser isso. Não foi só tu, outras pacientes que estavam super bem equilibradas, sem fogacho, não começaram a ter fogacho. Eu reviso, a paciente está fazendo tudo certo. E aí não tinha me dado esse clique, até que essa minha colega que me passou a mensagem disse: Joelle, de repente pode ser um lote do estrogel que está acontecendo isso. Pode acontecer com qualquer medicação, né? Um lote ter estragado, um lote não ter ficado de padrão de qualidade correto.
Vai ficar salva sim, Marilene. Vou deixar a live salva aqui. Vou botar a live no grupo Menopausa com Saúde e vou botar a live no grupo da Sueli, se ela permitir. Claro, eu coloco ela à prova ou não, que é o Menopausa Como Lidar com Ela. O Menopausa com Saúde e Menopausa Como Lidar com Ela é lá no Facebook. São grupos bem legais de acompanhamento. Na minha reposição, comecei a tomar progesterona 50mg sublingual, mesmo sem ter útero. Eu não tenho útero e eu uso progesterona. E me deu muita dor na mama. Parei de tomar parou a dor. Minha irmã também. Por quê? Porque a nossa mama tem receptores para estradiol e para progesterona, né? Talvez tenha que ajustar a tua dose. Talvez a dose esteja um pouquinho a mais do que o adequado para ti, mas normalmente quando a gente fica um tempo sem o hormônio e recoloca ele, a mama, eu sempre aviso quando eu começo a terapia de reposição para paciente, tu vai sentir um pouco a mama doída, 1 mês, no máximo 2, e depois volta ao normal, né? Se ficar demais a ponto de não conseguir encostar essa dor, a gente baixa a dose antes, mas eu não mexo na dose antes de completar 1 mês, 1 mês e meio, porque pode ser isso. Eu não costumo usar progesterona sublingual porque a absorção é muito rápida, né? Eu prefiro a absorção via oral pelo efeito GABAérgico dela, porque ela lá na luz intestinal ela tem um metabolismo que as bactérias da flora intestinal ajudam e isso melhora, né? A outra forma seria o transdérmico. Mas não é só em ti, a Rocha, nem na tua irmã. A grande maioria das mulheres que inicia a terapia de reposição hormonal vai ter um período que vai ter um pouquinho de dor na mama, porque imagina, essa mama ficou sem entrar em contato com o hormônio um tempão e aí ela entra. É uma resposta natural. Lembra que ele é um bioidêntico, ele tem o mesmo efeito que os nossos hormônios naturais têm. E algumas pessoas no pré-menstrual têm um pouco de dor na mama, e quem é que tá alta no pré-menstrual? Progesterona. Então a gente tem que dar uma melhoradinha. Às vezes a predominância estrogênica também dá um pouquinho de dor na mama. Deixa eu ver o que mais. Oi pra todo mundo. Oi, Valéria. Pode fazer reposição hormonal com exame endovaginal já feito há mais de 1 ano atrás? Olha, Marilene, não é uma boa ideia, né? Nessa fase de climatério e menopausa, em 1 ano, muita coisa aparece, né? Tem que lembrar que é que nem carro com 50 mil quilômetros rodados. Às vezes, 1 ano de uso, tu estoura amortecedor, estoura vela, estoura carburador, sei lá, eu nem tenho mais carburador nos carros, né? Ainda bem se vê a minha idade. Não acho adequado. Acho melhor ter os exames bem recentes para que se possa fazer um trabalho com segurança. Eu sou super a favor da terapia de reposição hormonal com o bioidêntico, raramente com não bioidêntico em algumas indicações precisas, mas dentro das doses fisiológicas e com o protocolo padrão para administração. E entre esse protocolo padrão é ter exames recentes. 1 ano é muito tempo. Oi pra todo mundo. Bioidênticos, é claro, sim. Como fazer para melhorar a fadiga? Oi, Heloísa. A fadiga pode ter tanta causa, Heloísa. Pode ser a insônia, pode ser a baixa de estradiol, pode ser a baixa de testosterona, pode ser a insônia, né, que pela baixa de progesterona ou até pelo nível de estresse. Pode fazer parte do começo da live, enquanto eu esperava o pessoal entrar. Eu falei das intolerâncias alimentares mediadas por IgG, que é uma intolerância alimentar tardia, que não dá coceira, não dá nada, mas ela pode dar uma fadiga muito grande. Eu fui fazer a minha avaliação de intolerância alimentar por causa da fadiga, aquilo não era de mim, era uma coisa que estava muito estranha. E a fadiga tem muitas causas. Eu tenho mesmo usando. Será a dose? Pode ser, Ana. Às vezes tem mas aí não mexe na dose sozinha, tá? Sempre conversa com o teu médico, com quem te prescreveu. Ó, tá diminuindo a chuvinha. Olha só que lindo que tá aqui. Mas ainda dá pra ver ali em cima, né? A chuva batendo no telhadinho. Aqui. Tomo banho antes de colocar e espalho bem. Eu conheço, eu sei, Tatiana, que
que certamente tu tá usando. Pode ser isso, pode ser a qualidade do gel. Eu uso o estrogel, tá? Eu gosto, pra mim é um dos melhores que tem no mercado, mas foi uma coisa que eu percebi quando essa minha colega me passou essa mensagem. Eu disse, poxa vida, não tinha pensado nisso, né, que poderia ser. E tô modificando, as pacientes que estão se queixando, eu tô modificando pelo Sandrena, mas aí eu te aviso na segunda. Eu imagino que tu esteja passando direitinho, tu é super cuidadosa. Muita dor nas juntas e articulações. Se tu estás, Luciano, no climatério e menopausa, tudo a ver com a baixa hormonal. Mas claro, existem outras causas. Se não é climatério e menopausa, a gente tem que pesquisar doença autoimune, né, que pode ter a ver com colágeno, né, artrite reumatoide, lúpus, isso tudo pode, espondilite anquilosante, mas aí é mais bruxaria, né? Boa tarde, doutora. Tende a evitar leite no climatério e menopausa? Na realidade, nada é para todos. Vou te ser bem sincera, Beth. A grande maioria das pessoas, com o passar dos anos, começa a produzir menos lactase, então pode ter problema com a lactose, que é o açúcar do leite. E algumas pessoas, com o passar do tempo, de tanto entrar em contato com a proteína do leite, a caseína, as proteínas do leite, a lactoalbumina, principalmente quem faz muito esporte, que adora uma whey protein, pode começar a ter problema com a lactoalbumina, que tem junto na whey, né? A gente começa a fazer uma intolerância alimentar mediada por IgG, que não é uma intolerância alimentar do tipo de coceira no corpo, como eu falei antes, e aí a gente tende a evitar. As coisas que mais dão é a caseína, né, do leite, a lactobumina menos quantidade, mas como as pessoas usam muito whey hoje em dia, pode estar desencadeando mais frequente, a clara do ovo, o trigo, né, são proteínas que o trigo muito antigamente, ele tinha em torno de 14 genes, hoje ele tem mais de 30 genes, né? O trigo só crescia em áreas temperadas em determinada época do ano, hoje ele cresce sob o sol de 30 graus em qualquer época do ano. Poxa, olha o que foi modificado geneticamente, isso aí o nosso DNA, nosso sistema imunológico reclama, né? Então com a proteína do leite pode acontecer a mesma coisa. Isso, Tati, manda áudio. Segunda de tarde eu já tô lá no consultório. Segunda de manhã eu tô no consultório. O nome do exame é A200 ou Footprint. Existe o Footprint, mas eu acho que o Footprint ele é mais caro e mais difícil de achar do que o A200. São exame de intolerância alimentar mediada por IgG. A200 ou Footprint. Boa tarde, doutora. Tem indicação para reposição hormonal em Salvador? Também quero fazer laser. Marleme. Não, Salvador não me vem ninguém. Laser sim, laser em Salvador. Tem a Tina Batalha, a Ana Cristina Batalha. E tem... Daqui a pouco me vem. Tem o nome de uma menina que eu gosto muito dela, mas o nome dela é difícil. Daqui a pouco me vem o nome dela, que eu acho que é mais fácil de conseguir com ela do que com a Ana Cristina Batalha, porque a Ana Cristina Batalha tá mais dá aula, tá dando muito curso, tá atendendo menos no consultório. Ludmila, doutora Ludmila, aí em Salvador. A Ludmila é muito boa no laser. Só na parte de reposição hormonal, realmente, aí eu não tenho quem te indicar. A menopausa tem fim? Não, existe a vida pré-menopausa e a vida pós-menopausa. Depois que os ovários pararam de trabalhar, só se existisse transplante. O que a gente consegue é manter níveis baixinhos de estradiol e progesterona com a terapia de reposição hormonal. Se a gente mantém níveis baixinhos, a gente consegue ter uma qualidade de vida boa, do ponto de vista do envelhecimento neurológico, do ponto de vista do envelhecimento osteoarticular, do ponto de vista metabólico, né, por causa dos riscos cardiovasculares, de diabetes, de síndrome metabólica. Então, mas não tem fim. Estou com 57 anos,
57 anos, não menstruo desde os 50. Estou usando o estrogel para os calores, preciso usar progesterona. Quem tem útero tem que usar sempre, jamais pode usar estradiol ou testosterona sem ter progesterona junto. Escutaram? Testosterona também não pode ser usado de forma isolada em mulheres que têm útero, dá hiperplasia de endométrio em menor grau do que o estradiol isolado, mas pode dar hiperplasia de endométrio também, então não pode usar. E eu prescrevo, não é eu da minha cabeça, né? Já tem trabalhos mostrando a vantagem de se usar em mulheres que não têm útero também a progesterona. Eu sou um exemplo, eu uso em mim progesterona mesmo não tendo útero, pelas outras ações que a progesterona tem no corpo, entre elas a calma, o dormir, a tranquilidade, o metabolismo ósseo, né? Então, a fixação de memória junto com o estradiol, eles trabalham junto, então vale a pena. Oi, Cleide. Eu usava Sandrena Gel, tive sangramento, hoje tomo Livial. Jane, qualquer pessoa que está fazendo terapia de reposição hormonal pode eventualmente ter um sangramento. Não é errado, o problema é ficar sangrando muito tempo ou num volume muito aumentado. Mas quem parou de menstruar um tempo, quando inicia a terapia de reposição hormonal, vocês lembram que a gente está usando um hormônio que é igual ao que o corpo produz. O que o hormônio faz no nosso corpo antes da menopausa? Eventualmente a gente menstrua. Então, se a pessoa usou meio, a dose não ficou bem ajustada, ou se a pessoa esqueceu, ou a progesterona ou o estradiol, vai menstruar. Acontece, isso não é problema nenhum, né? Então, não tem que se apavorar, só tem que se antenar. Isso eu digo para as pacientes, se começar a sangrar mais do que 7 dias, mais do que uma vez por mês, ou se for um sangramento muito profuso, mas ter um sangramentinho eventual usando a terapia de reposição hormonal não é nenhum problema. Quem usa estradiol e testo pela manhã passa qual primeiro, ou tanto faz? Olha, a resposta certa é tanto faz. Se tu passares bem cedinho a testo e um pouco mais tarde o estradiol, ou mais cedinho o estradiol, um pouco mais tarde a testo, tá? Como eu priorizo para a paciente a terapia correta com estradiol e progesterona, eu ponho primeiro o estradiol e de noite a progesterona. E a testo um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque esse pouquinho mais tarde muita gente esquece. Ela esquecer eventualmente a testo não vai ser tão ruim metabolicamente como ela esqueceu o estradiol. Mas o pico, quando a gente não está no climatério e na menopausa e tem o pico do estradiol e da progesterona na natureza, normalmente eles são muito próximos um do outro. Então, tanto faz, né, a gente colocar. Eu boto primeiro para as pacientes, quem é minha paciente sabe, estradiol. Quem usa, e não são muitas que usam, eu boto a testosterona um pouco mais tarde e de noite a progesterona. Eu não ponho nunca tudo num gel só, e porque vai competir, a gente perde efetividade do tratamento. E a minha opção por botar primeiro o estradiol é basicamente essa. Um pouquinho mais tarde, muita gente esquece. Tenho muitas dúvidas quanto a fazer ou não reposição, porque entrei na menopausa há 2 anos e não tenho nenhum sintoma. Patrícia, aqui no feed, tem muita live dessas que eu respondo dúvidas, que tu vai poder ter bastante informação para tu decidires, né, conversar com o teu médico a respeito de usar ou não. Eu defendo a terapia de reposição hormonal independente dos sintomas, porque ela não é só para sintomas, ela é preventiva, né? Mesmo quem não tem sintomas de fogachos, a gente vai prevenir, porque assim, a perda de memória, o cansaço, a perda de massa magra, a perda de massa óssea, o risco cardiovascular, o desgaste articular pelo ressecamento das cartilagens, o ganho de peso, o depósito de gordura visceral. Então tem muita coisa que a falta do estradiol e da progesterona fazem no corpo, que no primeiro momento não dão sintomas nenhum, mas a longo prazo vão causar doenças. Então eu defendo baseado nisso, mas sempre seguindo o protocolo de exclusão de quem tem contraindicação, né? Então, mas tem bastante coisa aqui no feed que tu vai poder ter mais informações e pensar a respeito. Pode ser progesterona em gel? Depende, aí tem que conversar com o teu médico qual é o melhor pra ti, Marilene. Eu tenho paciente que usa em gel e eu tenho paciente que usa via oral.
Então, não tem como te dizer sem saber. É normal voltar a menstruar com a reposição de progesterona? É que assim, ó, não existe terapia de reposição hormonal só com progesterona, né? Isso não conheço, eu tenho visto muita gente falando disso, mas isso não existe, né? Não é correto. Na pré-menopausa, na predominância estrogênica, a gente usar para controlar o ciclo, logo no começo do climatério, na segunda fase de ciclo, usar um pouco de progesterona, isso é correto, certo? Mas essa pessoa ainda menstrua. Agora, na pós-menopausa, fazer terapia de reposição hormonal só com progesterona, isso não existe. Nome comercial da progesterona transdérmica. Não existe comercial, Poli. Só existe progesterona natural micronizada via oral. Progesterona base via oral. Transdérmica só manipulada. Com o corpo inflamado PCR2 posso usar hormônios? Olha, eu faço tanto exame na paciente, levo tanto tempo na consulta que não é com um exame que eu indico ou contraindico, certo? Porque assim, essa PCR pode estar aumentada por outros motivos que não seja o corpo todo inflamado. Então aí eu preciso de mais parâmetros inflamatórios para saber que tipo de inflamação está aumentando a tua PCR. Então, um parâmetro a gente não consegue dizer. Então, o que eu estou querendo dizer? Que não tem como te responder. Paciente que está com inflamação realmente, todos os parâmetros inflamatórios alterados, está com sobrepeso, tem síndrome metabólica, eu primeiro tento ajustar essa parte metabólica dela para depois iniciar com a terapia de reposição hormonal. Boa tarde, Narcísia. Quem tem intolerância à lactose pode tomar whey? Olha, quem tem intolerância à lactose, eu não costumo... na realidade, eu não indico muito a whey, né? A whey no máximo 2 vezes por semana, porque ela tem uma proteína que ela é mais inflamatória do ponto de vista do trato gastrointestinal. A whey, eu faço rodízio. Não vou dizer que eu nunca tomo whey, mesmo tendo alguma... Porque assim, quando eu faço meu sorvetinho de frutas cítricas, eu acabo botando uma whey de baunilha, porque é que fica mais gostosa. Mas isso é 1, 2 vezes por mês. Né, eu vario muito a proteína da carne, a bife, né? O sabor carne, o sabor chocolate, ou sabor cacau, aquela que é bem forte, o gostinho de cacau, ou sabor banana. E uso muitas proteínas veganas, que são as vegetais. A whey eu uso pouco, então eu não indico muito, não. Minha irmã teve CA na mama, Ana. Há 10 anos, faço reposição hormonal, corro risco? Olha, Ana, teria que para te dizer se a tua irmã é parente em 1º grau. Então, para ter segurança, quando eu tenho uma paciente que teve irmã ou mãe com câncer de mama, eu peço sempre a menos que a mãe tenha tido câncer com 80, 85 anos, que aí a gente já sabe que não é mais genético o negócio, né? Mas se foi um câncer precoce, um câncer pré-menopausa, um câncer que... né, tem uma chance um pouquinho maior de ser genético. E aí, se é genético, tu é irmãs, pode ir. Eu peço mapeamento genético, eu peço o perfil oncológico para câncer de mama. Oi, Sinara. A doutora falou, deve ser, que a vitamina C alta dose à noite pode dar insônia. Não é vitamina C, é vitamina D. Ah, não, a C também. A D atrapalha a melatonina e a C aumenta a catecolamina. Sim, as duas. 500 miligramas, se tu tens problema do sono, pode atrapalhar, porque a vitamina C entra na síntese das catecolaminas, que são a parte hormonal que deixa a gente mais agitadinho. Então, eu não tomaria, eu passaria esse colágeno que tem vitamina C de manhã em jejum. A Narcísia Gomes, estou amando o tratamento com a doutora Joelle. Obrigada, querida. Doutora, temperatura basal de 35 a 35 pode ter a ver com falta de hormônio? Sim, mas não da menopausa. Tireoide. Hipotermia tem a ver com tireoide. Pode dar uma olhada nessa tua tireoide e não vai só no TSH e T4 livre, né? Faz a avaliação de toda a tireoide, inclusive com os anticorpos, anti-TPO, anti-tiroglobulina,
para dar uma olhada, mas 35,5 é quem produz calor no corpo. Quem é que produz calor no corpo é o T3. Como usa hormônios com o corpo inflamado, corre o risco de ter câncer? Na realidade, a pessoa que está inflamada corre o risco de ter câncer por causa da inflamação, não é por causa do uso dos hormônios, né? O hormônio ele pode ter uma oxidação maior numa pessoa inflamada, mas isso é um erro muito grande, que as pessoas acham que é o hormônio o grande problema. O grande problema, a maior causa de câncer na nossa população é as doenças inflamatórias, a obesidade, a síndrome metabólica. Isso aí altera todo o funcionamento do câncer do corpo, que aumenta a incidência de câncer. Então é ao contrário, KS Pereira. Tu tá bem preocupada, né? A segunda ou terceira perguntinha que eu vi tua. Vamos, quem sabe, pensar bem a respeito do estilo de vida e em vez de ficar com medo do hormônio, ficar com medo da inflamação. Eu acho que o foco está um pouquinho distorcido, talvez até por não saber, né? Que o problema não está no hormônio, está nessa parte inflamada. E o melhor jeito de desinflamar são os cuidados dietéticos, com essa exclusão dos alimentos mais inflamatórios é bem importante. Exercício físico diário, né? Aquilo que eu faço todo dia de manhã quando eu vou fazer meu exercício, mostrar para vocês é um jeito de, olha, vamos lá, não tem como envelhecer direito sem o exercício. E respeitar o repouso e tentar fugir um pouquinho do nível de estresse, né? Esse fim de semana eu disse, não, chega, deixa eu dar uma parada, porque eu tava chegando lá em cima, porque essa semana agora eu vou 15 dias, 3 semanas direto sem parar, até o fim do ano, né? Porque fim de semana tem curso, tem pós-graduação, tem um monte de coisa, encerramento de consultório. Então, a gente tem que saber dessas paradinhas. Isso aí é muito importante. Então, é uma forma também que a gente tem de se cuidar e de desinflamar, é se cuidando desse jeito. Então, vamos lá. Suplementos para sono. Olha, o que eu posso indicar para assim, não te conhecendo, né, Regina? Vai nos chás, né? Chá de mulungu, chá de erva cidreira. Faz um blend de chás, né? Mistura tudo num chazinho só. Bota erva cidreira, camomila, um pouquinho de mulungu. Depois do meio-dia não toma nada de café, nada de chimarrão, nada de chocolate, que é uma forma que tem de não aumentar o estímulo no cérebro, porque pode ficar mais de 12 horas circulando no corpo a cafeína, né? Então, quem tem tendência à insônia tem que evitar esses estimulantes e colocar essas substâncias. Agora, de fitoterápico, tem a ashwagandha, tem o lactium, a passiflora, a melissa, tudo isso a gente tem. Nesse guia de fitoterápicos que a Flávia juntou, eu estou me levantando para diminuir o ar-condicionado, que está gelado aqui, ficou gelado. Que a Flávia botou de novo para venda, junto com o dela. Fala um pouco, né? A gente juntou os 2 e-books porque a gente quer montar um grupo lá no Telegram. E com a circulação do e-book vai ser um jeito de captar, né? De chamar o pessoal para fazer no Telegram esse grupo, porque ele entrega melhor o conteúdo do que aqui no Instagram ou no Face. Ai, peraí, só um pouquinho. Oi, Celi! Como não tenho médico e estou usando estrogênio intravaginal é o estriol, né? O único estrogênio intravaginal que se usa existem 3 estrogênios, estrono, estriol e estradiol, os que se suplementam, né? O que se faz na reposição é o estradiol, que é transdérmico, e o estriol é o que pode ser usado intravaginal. Hoje não se usa mais estriol transdérmico. Então, se tu usa estrogênio intravaginal, deve ser estriol. E comecei com Sandrena. Sandrena não se usa intravaginal, tá? Obrigada, Narcísia. Obrigada, querida. Deus me deu uma vida longa por ser esse ser incrível e contribui tanto para a nossa qualidade de vida. Posso usar estradiol gel, já que conforme a doutora e os exames estou longe da menopausa? Luma, se tu tá longe da menopausa, tu não tá precisando de estradiol. É só quem tá no climatério
né, logo perto da menopausa, que começa a baixar o nível, ou na pós-menopausa. Se tá longe, não precisa. De nada, Tati. Tu falou em relação ao Elvestrion, em função do aumento da irritabilidade, aumentou o muso. Aumentou a irritabilidade com o Elvestrion? Estranho, Carlinha. O Elvestrion é estriol, ele não tem praticamente ação nenhuma em sistema nervoso, a ação dele é bem localizada ali. Deve ser outra coisa, tem que dar uma olhadinha. Oi, minha irmã. Tá chovendo aqui, Dani, um monte. Agora tá parando. Tenho 50 anos e 2 na menopausa. Exames ótimos, que bom. Só o estradiol baixo, bem, o menos importante. Desculpa, Patrícia, mas só o estradiol. Me receitou tibolona, o que acha? Patrícia, eu não entro com a tibolona em nenhuma paciente com menos de 2 anos da menopausa, certo? A tibolona, até pelos problemas de ganho de peso, de tudo, para mim ela é uma reposição hormonal de exceção. Eu tenho pacientes que estão usando, deixa eu só limpar a minha câmera. Tem paciente que está usando, melhorou, né? Mas normalmente são pacientes mais velhas que já não posso mais entrar com bioidêntico, ou o paciente que por um acaso começou com a tibolona e depois a gente não consegue tirar, né? Aí depois ela não responde direito ao bioidêntico. É muito interessante o que acontece com os receptores. Interessante não, né? Nem um pouco interessante, mas é muito curioso o que acontece com os receptores. Eu percebo que a paciente que começa com a tibolona, depois ela não responde direito ao bioidêntico. É alguma coisa em receptor, né? Estriol é o nome, viu? Esse aí é o bem... Sim, o Marilene está perguntando se o Verisol é bom para a flacidez da pele devido ao envelhecimento. Sim, eu gosto muito e prescrevo bastante o Verisol. Oi. Posso encarar a menopausa da raça sem tomar nada? Olha, a gente pode tudo, né, Maria? Agora, vale a pena? Pra quê? Né, assim, te faço essa pergunta. Por quê? Se a gente sabe que depois da menopausa a gente tem envelhecimento cardiovascular, envelhecimento neurológico, maior chance de diabetes, maior chance de pressão alta, maior risco de infarto e de AVC, tudo pela baixa do estradiol, né? Por isso que eu ri antes, só o estradiol baixo. A baixa do estradiol faz um estrago enorme no nosso corpo do ponto de vista de saúde, de longevidade, de qualidade de vida, que eu não consigo entender a opção de querer aguentar na raça. Mas poder pode. Não é muito... deixa eu usar um termo que não pareça debochado, porque eu sou debochada. Eu ia dizer, não é muito inteligente, mas é que não é questão de ser inteligente. A gente não tem... Quando não se tem noção da importância desses hormônios para o nosso bom funcionamento, se faz e se imagina a reposição hormonal com os hormônios que se usavam lá no fim da década de 90, aí eu entendo não querer usar, porque se sabia que os riscos daquela reposição hormonal realmente eram altos, eram maiores do que ficar sem. Mas hoje, com a forma que se usa a terapia de reposição hormonal com bioidêntico, em baixa dose, usando, né, da forma bem distribuída durante o dia, se sabe que a gente vai viver mais, melhor, com muito mais qualidade de vida. Aí acaba não sendo. Mas para isso que eu tô aqui, fazendo esse trabalho de conscientização, para quem não tem acesso a uma consulta, conseguir entender a importância que é e que não tem muito porquê isso. Mas respondendo a tua pergunta, pode encarar. Eu nem pensar, eu quero viver muito com qualidade de vida e ser mochileira aos 80, que nem eu brinco sempre, né? Com 80 anos tá viajando por aí. Sem estradiol, sem progesterona, hoje com 50 anos, eu não vou estar bem aos 80 para estar saracoteando pelo mundo. Queda de cabelo, pele, cabelos secos pode ter a ver com a falta de reposição hormonal. A falta de reposição hormonal do climatério da menopausa, sim, Marilene, mas também pode ser sintoma de tireoide, de hipotireoidismo. A gente tem que sempre diferenciar nessa fase da vida se não tem outras alterações hormonais associadas. Oi, para que todo mundo que tá me dando oi. Acho que faço parte desse lote do estradiol, porque tô sentindo muito calor. Pois é, tem mais gente que tá se queixando, Roberta,
simplesmente estão passando como sempre passaram, não mudaram nada e começaram a ter fogacho de novo. E aí eu pergunto para a paciente se ela passou creme no local. Teve uma que outra que eu descobri que uma que estava passando óleo no banho, né? Mas assim, a grande maioria eu não estava conseguindo entender por que estava voltando a ter fogacho. E aí algumas pacientes trocaram para o Sandrena e resolveu o problema. Você acha válido o laser intravaginal? Qual o melhor? Olha, eu gosto muito do... O laser de CO2, ele é um laser que eu tenho medo em quem faz a longo prazo, né? Se ele, dependendo como ele é feito, a longo, ele melhora muito na hora, mas ele pode causar no futuro uma atrofia pior. Isso já tem muitos trabalhos mostrando. Então, eu gosto do laser Erbio e gosto do Linley, que é uma radiofrequência fracionada que tem também profundidade controlada, que é de micro pontinhos assim, e é maravilhoso e não dá o rebote lá no futuro, né? Ele melhora o trofismo, a lubrificação da vulva e da vagina, sem ter o rebote que às vezes o CO2 pode ter. De nada, Marilene. Aqui, MT, conhece, MT minúsculo, mas deve ser Mato Grosso? Mato Grosso deve ser. Conhece alguém ótima como a senhora? Ai, querida, não. Mato Grosso, vocês também me fazem umas perguntas difíceis. Não conheço, Hilde. Não conheço mesmo. Li que o máximo de reposição é de 5 anos. Tem um monte de lugar isso escrito, mas nenhum com embasamento científico, certo, Fernanda? Quando se começou a reposição hormonal lá no fim da década de 90, com aqueles hormônios da urina da égua prenha, com os progestágenos sintéticos, se dizia que era 5 anos e deu. Hoje isso caiu de voga. Até no meu feed eu tenho um dos posts que fala da Sociedade Brasileira, Sociedade Americana e Sociedade Europeia de Climatério e Menopausa, falando sobre o tempo de reposição hormonal. Qual é o tempo? Não existe nada que diga que tenha que ser 5 anos, muito pelo contrário. Sabe-se que quando chega os 5 anos e se interrompe, a mulher começa a ter todos os sintomas de menopausa. Óbvio, ela tirou os hormônios e hoje se mantém por uso indefinido, sendo que a paciente é avaliada ano a ano e os riscos reavaliados ano a ano. Se algo acontece nela que a gente veja que tem mais risco de uso do que benefício, se interrompe. E esse é o critério de interrupção. No meu feed, aqui no Instagram, tem esse post e fala exatamente de cada uma das sociedades. Isso que dos 5 anos não existe, né? Não tem embasamento e tá bem ultrapassado porque era em relação a quando não se sabia o que acontecia. Hoje já se tem muitos anos de estudo, né? Sou Regiane e amo esse grupo. Mulheres com menopausa. Ótimo. Níveis baixinhos de hormônio seria após quantos anos? Níveis baixinhos de hormônio, Ana, a que a gente fala é a partir do climatério, menopausa. Menopausa é a nossa última menstruação. No momento que entrou na menopausa, acabou o hormônio. Não é nível baixinho, é nível zerado, né? Os níveis baixinhos de reposição que a gente faz é nível iguais aos níveis fisiológicos que a gente produz. Nunca em dose acima do que... Porque tem uma corrente que usa testosterona em alta dose, usam hormônios em alta dose para ter efeitos maiores. Eu não trabalho por essa cartilha, eu trabalho pela da Sociedade Brasileira, Europeia e Americana de Climatério e Menopausa, que usa dose fisiológica, ou seja, nunca se dá mais hormônio para um corpo do que ele produzia antes de parar de produzir. Então, a gente usa aquela dose como a dose na qual a gente se espelha para colocar. Isso seria os níveis baixinhos. Progesterona natural micronizada não engorda. Progestágeno engorda. Medroxiprogesterona, noritesterona, gestrinona em alta dose. Progestágeno, que é um tipo de medicação parecida com a progesterona, mas que não é progesterona, engorda. Progesterona em dose fisiológica não engorda.
Cansaço com mínimo esforço pode estar ligado à falta de reposição. Marilene, só avaliando. Cansaço é uma coisa que é multifatorial, pode ser de várias causas. Então, é uma das causas da falta hormonal? Mas insuficiência cardíaca dá cansaço, né? Intolerância alimentar dá cansaço, insônia dá cansaço. Então, tem que avaliar bem. Tenho 30 anos e estou usando estriol. Estriol intravaginal, né? Espero. Reposição hormonal engorda? Não, o que engorda é a gente não usar hormônio, certo? Entrou no climatério, na menopausa. Se a gente não mantiver os níveis fisiológicos, o que é fisiológico? Igual os que a gente tinha antes, hormonais, começa a ter um ganho de peso, de acúmulo de gordura abdominal, começa a diminuir a gordura da coxa, né, e do bumbum, e essa gordura migra, realmente tem uma redistribuição daquela gordura para a região abdominal e visceral, além da baixa do metabolismo, que a falta do estradiol dá, que faz com que a gente ganhe peso com mais facilidade. Lembra também que a massa muscular começa a diminuir, quem mais queima caloria no nosso corpo são os músculos, e isso faz ter ganho de peso. A terapia de reposição hormonal com bioidêntico não engorda, desde que a gente esteja na dose certa, porque senão incha, né, fica toda inchada. Um dos efeitos colaterais é inchaço, dor nas mamas, mas isso tem a ver com a dose que não está adequada. Mas com um bioidêntico não. Agora, terapia de reposição com tibolona, 40% a 50% das pessoas que começam com tibolona podem ter ganho de peso. Terapia de reposição hormonal que usa outros progestágenos, além da tibolona, tipo a medroxiprogesterona ou a noretisterona, também pode dar ganho de peso. Tem 43, desde os 38 não menstruo mais. NUSA, isso é menopausa precoce, né? 38 anos. Quanto antes tu poder começar a tratar melhor, né? A indicação é rapidinho. Óleos essenciais são boas para menopausa? Sim, óleo essencial é bom para tudo, né? Ele ajuda a acalmar, ele ajuda a acordar, ele ajuda a diminuir a alergia, ele ajuda a diminuir o sintoma do climatério na menopausa. Claro que cada óleo de cada planta, né? São como fitoterápicos, só que a ação é pelo óleo, né? A gente respira aquela gotícula de gordura do óleozinho e ele tem ação no sistema nervoso central. Eu gosto muito. A única coisa, eu sou muito chata para cheiro, então às vezes eu não uso mais porque eu enjoo cheiros. Entrei na menopausa com 30 anos e acabou a libido. Sim, o estradiol tem tudo, muito mais do que a testosterona. O estradiol tem a ver, a baixa do estradiol tem a ver com a nossa libido, né? Então não adianta dar testosterona pura para uma mulher que não vai melhorar nunca a libido. Libido de mulher tem a ver com estradiol e um pouquinho de testosterona, não muita testosterona e um pouquinho de estradiol. E eu escuto aí asneiras falando, dá bastante testosterona, a testosterona resolve tudo. Testosterona consegue uma boa de umas placas ateromatosas nas carótidas, maior risco de infarto, maior risco de trombose, e não vai ser o que vai melhorar a nossa qualidade de vida e principalmente a longevidade, que é onde eu bato o pé que eu trabalho. Sou esterectomizada, faço reposição hormonal. Minha médica não passou progesterona. Ana, ela não está trabalhando errado, tá? Pela sociedade, ainda está no consenso que pode-se não dar progesterona para mulheres esterectomizadas. Antigamente a progesterona era usada nas reposição hormonal, até os progestágenos também, para prevenção de hiperplasia de endométrio. Hoje, os trabalhos mais recentes mostram que ela tem outras ações no corpo, então é opcional o uso da progesterona para mulheres esterectomizadas. Eu prescrevo para todas, mas não está errado o médico que está prescrevendo, que não está prescrevendo, porque ele está baseado num consenso que não foi atualizado ainda, mas está lá o consenso e ela não está fazendo errado. Até porque eu estou sempre correndo atrás da máquina e lendo muito, vejo que a gente tem muitas vantagens em associar mesmo para mulher esterectomizada o uso de progesterona. Gente, quando eu falo progesterona, estou falando em progesterona natural micronizada, eu não estou falando em progestágeno. É diferente, é uma confusão muito grande que se tem, certo? Progestágeno, quanto mais tempo a gente ficar longe dele, melhor na vida. Progesterona, não. Então, eu prescrevo doses menores do que para as mulheres não esterectomizadas, mas um pouquinho de progesterona tem seu valor.
Estradiol é de manhã, progesterona à noite. Não é negociável, né? Não se negocia isso porque isso tem a ver com o horário de receptor, forma como o corpo funciona. Né? Progesterona é para ser usada à noite, estradiol é para ser usado de manhã, não é para botar tudo num gel só e usar misturado. Não vai ter o mesmo efeito, vai precisar de dose maior, vai se perder benefício. Tá acabando nossos... Ih, já passou dos 30 minutos. Vou fazer mais 2 perguntinhas e aí vou encerrar. Tenho 51 anos e com 46, após uma cirurgia bariátrica, minha menstruação nunca mais veio. Porém, só agora, no início do ano, comecei a sentir sintomas e estou tratando com homeopatia. Tem algumas pessoas que diminuem muito os sintomas, mas não diminuem os riscos do envelhecimento e das perdas que se tem com a falta de estradiol e de progesterona, Drica. E sendo bariátrica, o risco de osteoporose é maior, né? Lembra disso, de outras coisas também, pela síndrome desabsortiva que todo bariátrico tem. Então, conversa melhor com o teu médico. Depois de quantos anos da menopausa pode fazer reposição? Quanto antes iniciar, melhor. Máximo para iniciar, 10 anos. 10 anos é a janela de oportunidade. Vamos fazer mais o da Virgínia e aí eu vou encerrar. Doutora, uso estradiol e estriol em creme após o banho, no fim do dia. E a progesterona em pílula na hora da manhã. Estradiol é de manhã, progesterona é à noite. Sempre bioidêntico, sim. Então, estradiol de manhã e progesterona à noite. E rever esse estriol junto no mesmo creme do estriol. É uma coisa que caiu em desuso desde 2018 por causa de um trabalho que mostrou a transformação de estriol em estrona. E aí tem toda uma parte metabólica. Né? Estriol hoje se usa via vaginal, no máximo 2 vezes por semana, 3 vezes. Claro que dose de ataque pode-se usar dose diária por 15 dias. Mas quanto aos horários, Virgínia, é isso. Estradiol de manhã e progesterona à noite. Bom, foi isso. Um bom resto de sábado para vocês, um ótimo domingo amanhã. E fiquem ligadas que de vez em quando eu faço os respondendo dúvidas. Beijo para todas.